5. Ascensão criminosa e glória amarga. Logo se recobrou do vágado que o fez tombar na inconsciência, o espírito do duque despertou lentamente. Parecia-lhe estar em leito de demorada agonia. A mente, incapaz de raciocínios imediatos, se encontrava nublada, impossibilitando-lhe o conhecimento dos últimos sucessos. Aquele desperecimento que experimentava parecia ter-lhe aniquilado o controle da razão. Nos comenos em que sentia voltar a memória, registrava terrível apatia, acompanhada de opressão no peito e dificuldade respiratória incoercível. Doía-lhe todo o corpo e, com a astenia que o perturbava por ilações quase automática, recordou o catálogo que sentia a vida afinar-se lentamente. O desejo que acalentava de morrer, a funda melancolia que lhe tisnava a satisfação da existência e, como se a mente fosse, não acionada por estranho mecanismo, passou a rever todos os lances daqueles últimos dias. Percebeu-se então o espectador e personagem do que via na própria mente, experimentando as aflições e sentindo-as dominá-lo conscientemente. Repassou o falecimento, as exéquias fúnebres e lembrou-se das instruções dadas ao preboste quanto ao cumprimento dos seus desejos expressos no testamento, que se encontrava lacrado e no cartório do notário Dom Germano Victório. Depois, como se tudo tomasse vida, sentiu o frio terrível que se abateu sobre ele e a angústia da saudade dos filhos e da esposa que partira antes dele para a eternidade. Passou a sofrer medo, naquele estranho lugar que ainda era o seu palácio e se encontrava revestido de sombras apavorantes e espessas. Dificilmente conseguia mover-se, embora, sem o controle da vontade, ora se sentisse num lugar, ora noutro. O tempo não lhe tinha significação. Era uma noite intérmina em que tudo tomava aspecto aparvalhante. Repentinamente, recordou-se, sentira-se chamado com veemência por poderosa voz e arrastado por ignoto poder, passando a escutar o pensamento do sobrinho e filho adotivo Girolamo. Um espasmo vigoroso dilatou-lhe a agonia e então, vendo e ouvindo o moço, compreendeu que o rapaz planejava o assassínio e se preparava para executá-lo. Oh, o desespero daquela hora todo retornou. Vivia novamente as angústias daqueles momentos já passados, conquanto estivesse impossibilitado de reagir. Semi-esmagado de dor, reacompanhou através da esquisita visão o sobrinho marchar resoluto pela longa bestega até a recâmara em que se encontravam as crianças e Lúcia. Seguiu de alma transtornada, o estulto criminoso avançar com frieza e roubar as vidas queridas diante dele, impossibilitado de qualquer defesa. Sentia-se morrer sem conseguir perder de todo a lucidez. Avançara naquele instante para o bandido e desfalecera. Agora, no entanto, via além do que vira. A encenação soez do rapaz, explicando o ocorrido ao ecônomo da casa e aos servos em desalinho. Sim, refletia tudo, não passava de uma tragédia superlativa que fora apresentada por duendes, supunha, objetivando o seu solar. Quase louco, o duque compreendeu. Morrera, mas não se acabara. Estava vivo, numa situação que lhe era estranha, conquanto verdadeira, pois lhe prosseguia vivendo. Experimentou a amarga indisposição, como se estivesse dominado pela marema, tão popular e devastadora.
Todo ele vibrava acionado pelo ódio que lhe espocava na mente e no coração. Por que Deus permitira que se consumasse o hediondo crime? Onde estava a Ângela que não o socorria? Seria aquilo tudo pórtico do inferno ou delirava simplesmente? As interrogações, entrecortadas pelo dissabor impossível de relatar, ricocheteavam nas paredes escuras de sua mente em infortúnio demorado, e ele sentia-se rebocar em fundo fosso. Asfixiado, em desalinho, foi acometido por crise de desespero. Os olhos saíram-lhe das órbitas dilatadas e a face se congestionou. As vestes ficaram em deplorável condição e as mãos, como se fossem garras, passaram a doer, traduzindo os paróximos que produziam baba pegajosa e nauseante a escorrer pelos lábios abertos em ricto de infortúnio. A senhora duquesa, compungida, acompanhava o esposo desde a sua desencarnação, orando por ele e ensejando-lhe a relativa paz que pôde infruir aqueles que não foram além da craveira da vida comum e que viveram retirando da vida somente os favores, sem a lembrança de multiplicar as bênçãos que a existência oferece e se encontram ao alcance de todas as mãos. Viver por viver é fenômeno da imposição orgânica, a função vegetativa. Ao homem, dotado como se encontra da capacidade de raciocinar e crer, discernir e pensar na direção do bem, os impositivos da construção da fraternidade são impostergáveis. Diante da massa de sofredores e aflitos que enxameiam em toda parte, o apelo do serviço nobre se faz indefectível. No entanto, as religiões ditas cristãs do passado, permitindo a dolorosa exploração do homem pelo homem e cultivando-a mesmo até a exorbitância, mediante o braço escravo, favorecendo a escravidão humana e dela se beneficiando, são em verdade as grandes responsáveis pela desagregação moral e pela ignorância que se estribava na selvageria dos princípios vigentes, em que nos nobres se facultavam as práticas de todas as misérias morais, facilmente perdoadas a peso de ouro. Isentados do trabalho, que lhes seria vergonhoso, dedicavam-se os da nobreza ao cultivo da frivolidade e da rapina, mantendo tais religiões a fé nos espíritos, a força das armas ou a força do fanatismo, do terror enclausurado, Deus sob suas abóbadas e obsides, em nepotismos violentos e demorados, de cujos efeitos ainda hoje sofre a humanidade. Todos os erros e crimes podiam ser resgatados pelo ouro ou abonados mediante a confissão auricular em doblez de comportamento ante os mesmos erros perpenetrados pelos pobres e infelizes da terra, aqueles para os quais viera Jesus. Ora, sem o respaldo de boas obras, conquanto não fosse melhor nem pior do que os seus pares, o duque, antes mesmo de libertar-se das viciações do invólucro carnal, que se apagam lentamente à medida que os tecidos orgânicos são consumidos no túmulo, e se demoram por tempo dilatado naqueles que transformam o corpo em catre de paixões ou que fizeram do veículo material instrumento de exploração, fonte de cumplicidade e de criminalidades diversas, sendo obrigados a expungir em incalculável período de libertação os miasmas que cultivam e de que se impregnaram. Casos em que tal liberação somente pode ocorrer após novo mergulho na carne
em outro processo reencarnatório que se poderá repetir por diversas vezes como impositivo de libertação da consciência ultrajada. Foi arrastado pela mente desalinhada do filho adotivo a visão da tragédia que o enleou à rebeldia e, consequentemente, ao ódio. Teia cruel que se debatem até a exaustão os que lhe são vítimas indefesas. Não obstante, o desvelo da esposa desencarnada, portadora de valiosos títulos de benemerência pessoal, que colocava à disposição do consorte, era-lhe imperioso vencer o teste de resistência ao mal, desde que os vínculos que o atavam por antipatia recíproca a Girolamo provinham de obscuro passado que convinha superar e vencer. A ascensão é sempre trabalho individual de sacrifício, de incomparável renunciação, que todos nós devemos impor. Embora o auxílio que recebamos da vida, o esforço nos pertence e não o podemos transferir. A plântula atraída pelo sol e sustentada pela terra fértil, faz-se majestosa árvore, milímetro a milímetro, sofrendo as intempéries e os insetos, os animais e os ventos, até atingir a própria grandeza. Assim também o espírito humano. Para a esposa afervorada, as dores supremas do idolatrado eram-lhe igualmente dores insuportáveis. Somente o refúgio na oração e a certeza de que Deus a tudo provê lhe davam suficientes forças e energias para continuar ao seu lado, sem descoroçamento, evitando que ele fosse arrastado pelas hordas dos espíritos odientos que pululam sempre em redor dos incautos em colônias infernais, nas quais os suplícios infligidos superam todo o romantismo trágico das lendas. Nem Homero, nem Virgílio, nem Dante conseguiram, com todo o estilo imponente de inspirados, traduzir os sofrimentos íntimos dos desgraçados que caem nestas regiões, em que a consciência se transforma no látego da justiça e da verdade. Nem o Létis, nem o Estige, nem o Tártaro, nem o lago de fogo e enxofre do Apocalipse, nem aqueles vermes a que se refere Isaías, que formigam eternamente sobre os cadáveres do Tofel. Santa Teresa vislumbrou-lhes os pórticos dos memoráveis na sua cela de Ávila. As lendas narram os suplícios individuais no rochedo de Sífiso, no tonel das Donaides e na roda de Ixion, naquelas regiões em que os infelizes se chafurdam e se rebolcam, gemem sem consolo e padecem sem esperança por longo tempo e não dizem tudo. O carinho da afortunada esposa impedia-o de sintonizar-se pelo ódio com esses sequazes da impiedade, ser-lhe vítima inerme, não podendo, todavia, impedir que o caminho a seguir na paisagem íntima fosse a de sua livre escolha. Assim, a sua atormentada sombra acompanhava o hediondo sobrinho. Enquanto tramitavam os documentos para a posse da casa senhorial, Girolamo conseguiu, graças à interferência do novo benfeitor, o bispo de Siena, permissão das autoridades para organizar a vida no palácio, a fim de que os danos fossem diminuídos. Desejava, porém, fazer um balanço de todos os valores, obras de arte e moedas guardados nas arcas de mogno e cânfora nos cofres de ferro e bronze. Como preço da gratidão imediata, um gesto de munificência ofereceu ao bispo e ao notário régias bolsas de moedas de ouro, selando neles com o suborno
o ato da cumplicidade no processo de expoliação vergonhosa dos bens que agora esbanjava. Menos de um ano transcorrido, estava de posse das terras e da herdade de Bit, nome que conservou para evitar rumores mais danosos e parecer grato à providência e generosidade do duque extinto. Através da interferência ainda do benfeitor, bem projetado na situação religiosa, comprou o título de conde e recebeu uma comenda pelos relevantes serviços de beneficência prestado à Igreja de Siena. Na Fontana Gaia, ao lado de amigos, deixava que o triunfo lhe sorrisse nos lábios e o capitoso licor da bajulação fosse libado largamente em noites de orgia e depravação, em que mais se avolumavam os pesos da irresponsabilidade. Mulheres jovens, doudivanas e serventes humildes não lhe escapavam à lábia loquaz, nem à sedução, para serem abandonadas vilmente logo depois de esconsos antros de perversão. A embriaguez dos sentidos crescia na razão direta das próprias dissipações, preparando-lhe o porvir sombrio a carregar imensurável. Ao mesmo tempo, as famílias mais condignas de Siena, ignorando-lhe ou fingindo ignorar-lhe a leviandade, recebiam-no festivamente, acalentando o desejo de consorciá-lo com algumas das suas filhas, de modo a terem assegurados o patrimônio e o benefício do título, que então seria adicionados às honrarias que já possuíssem. Ao primeiro lustro da desencarnação do senhor de Bit, Girolamo, experimentando o apogeu dos triunfos mundanos, preparava-se para consorciar com a filha do cavaleiro e conde de Castaldi. Nesse período, toda a Toscana gemia sob o tacão de um soberano longínquo. Não apenas a Toscana experimentava o opróbrio, como quase toda a Itália sofria o talante de um segundo ramo da casa de Áustria-Lorena. Antes, a Toscana fora vítima das circunstâncias infelizes dos países que a disputavam: Espanha, França, Alemanha e Áustria. Dominada primeiramente por tropas de Espanha, 1735, os conquistadores resolveram passá-la ao Duque de Lorena, que se acreditava lesado na troca da Toscana pela Lorena, fazendo exigências colossais, assim como toda ela, Milão e as duas Sicílias, Lombardia, Veneza e Gênova, se encontravam em mãos estrangeiras que se digladiavam em contínuas lutas de morticínio e vergonha. João Gastão, o descendente de Cosme III, já era um homem envelhecido e gasto para comandar o poder. As suas resoluções eram tomadas após ouvir o criado de quarto que aliciava os comparsas para o seu prazer, tornando-se também ministro de Estado e deixando os demais ministros todos os negócios para se entregar sob a direção de Juliano Dami, o seu serviçal, a toda sorte de perversão e gozos. Desse modo, Viena obrigou-o a assinar o tratado por meio do qual a Áustria dispunha de todos os seus estados, sem mesmo ter sido ouvido ao consulado na transação. Os bens alodiais dos Médicis, por sua vez, foram dominados desde então. João Gastão ainda estava com vida e escutava os fidalgos da sua corte discutirem abertamente a sua sucessão, o que não ocorreu graças à dominação de Lorena. Novas inquietações surgiram em 1742 por ocasião da sucessão na Áustria, o que veio abalar enormemente os estados italianos, cujo sentimento de pátria
vibravam em muitos desses estados, especialmente na Toscana, em Milão, em Gênova. Ora, Maria Teresa necessitava de braços em armas para as lutas contra o milanês e fez proclamar a convocação de jovens, tendo-se escapado Girolamo graças à posição e à interferência clerical. Homem de dissipações e volúpias, não poderia amar a pátria e ter o senso do valor da liberdade, dos direitos, ele que era o usurpador da paz alheia e o destruidor da liberdade e da vida do próximo. Anteriormente, os bens do Duque de Bitche em fideicomisso não puderam ser repartidos com os remanescentes Médici, porque aquele senhor procedia de ligação incestuosa de Cosme III com Beatriz, sua prima, e não tivera acesso às disputas da nobreza na família, translando-se para Siena, fora dos muros da cidade, e conduzindo os largos quinhões que lhe ofertara o pai, exilando-se naturalmente e evitando as ligações de qualquer natureza com a família, então decadente. João Gastão era, pois, seu meio-irmão. No entanto, não mantinham nenhuma vinculação, considerando serem os ódios muito comuns na tradicional família. Daí o cuidado na elaboração do testamento pelo Duque de Bitche para preservar os seus bens, impedindo que caíssem nas garras dos abutres familiares, não evitando, porém, que viesse a ser consumidos por outro mais cruel e voraz falcão. Sob o impacto de tais desordens emocionais e cívicas, vivendo no meio de uma nobreza decadente e de um povo revoltado, Girolamo aprimorava as faculdades odientas de rapinagem e malversação. Sem qualquer linhagem senão a orientação recebida da tia, sabia-se resultado do amor ilícito de uma aventureira e do irmão da duquesa, sendo amparado por esta a pedido da mãe desditosa que lhe entregara antes da morte. Como se sentisse consumido pelos recalques e o surdo ódio à dignidade, comprazia-se em ferir e malsinar, realizando-se interiormente na sucessão de crimes de variada nomenclatura. Com tal patrimônio moral, recebeu em festa inesquecível, em 1750, a jovem Beatriz, que lhe deveria partilhar a conveniência e o leito, com o dever de lhe oferecer uma prole sadia para dar origem a novo clã. O solar readquiriu o esplendor de outrora, ornamentado com festões de flores abundantes e arranjos coloridos com as flâmulas, tremulando ao vento, destacando-se da Madonna Assunta e da cidade com a loba amamentando, bem como os pendões altaneiros hasteados por toda parte na celebração das bodas. Vieram convidados de Siena e hóspedes de Florença, especialmente o cavalier Dom Donato. Angélico e sua corte de folgazões que ali permaneceram por toda uma semana. Músicos de Siena e flautistas, claricordistas famosos de Florença, tocadores alaúdes chegaram, especialmente trazidos por Dom Angélico para homenagear os nubentes. Descendente de família nobre toscana do passado, Beatriz, jovem prendada, era esbelta, de tez morena, olhos negros grandes e brilhantes, nos quais faiscavam as paixões abrasantes, tendo os cabelos castanho escuro, sedosos e longos, verdadeiro espécime de beleza regional, um misto de anjo e de selvagem. Além da beleza física e da seleta educação, a noiva trouxe largo dote em escudos de ouro,
terras e objetos de arte que foram incorporados aos bens cherubini, como parte preponderante da transação comercial do matrimônio, no qual o amor era ingrediente de categoria muito secundária. A moça, porém, ingênua e sem qualquer experiência, deixara-se seduzir pelo hábil conquistador, experimentando por ele imenso amor que esperava e supunha correspondido. Em homenagem às bodas, celebradas em palácio pelo próprio bispo do Duomo, convidado de honra e padrinho testemunho do noivo, Girolamo se fez agradável para as gentes que habitavam as terras da herdade, por meio de larga distribuição de trigo, vinho e animais, durando os festejos quase toda uma semana, em que as fanfarras e os acepipes jorravam nos pátios ajardinados, comemorando o acontecimento, todos rogando bênção para os consortes. Foi simultaneamente procedida para uma larga doação de sementes e tecidos por nímia deferência do noivo e dos pais da noiva, reconhecidos à Virgem Assunta, a protetora de Siena. Tudo transcorreu sob augúrios mais fecundos e não faltaram arúspices para prognosticarem o porvir de felicidades para os nubentes, os novos senhores da casa. Girolamo consumava a parte mais relevante dos seus planos de loucura e miséria moral, acalentados como em pesadelos incessantes, desde quando adquirira o uso e a posse da faculdade da razão. Eram aqueles os dias máximos de sua ascensão e da sua glória, sob cujos alicerces corria caudaloso rio de sangue, vergonha e desgraça. Transcorrido um ano após o assassínio de Assunta, Dom Girolamo foi assaltado por inesperado pavor. Apareceu-lhe em palácio um irmão da jovem que vinha em nome da família inteirar-se de sua vida e da razão do seu demorado silêncio. Receando que o visitante estivesse por acaso informado de qualquer dado que o pudesse conduzir à verdade, sondou-lhe com toda a habilidade o íntimo, certificando-se de que podia continuar em tranquilidade. Senhor da situação, apresentou uma história que já havia engendrado desde anteriormente, pressupondo qualquer circunstância, e explicou que na ocasião em que estivera em Florença, a jovem lhe aparecera dizendo-se cientificada de sua presença na cidade. Informou-lhe necessitar de recursos para se evadir da Toscana. Confessou-lhe que pertencera a um jovem que então se encontrava em Gênova, preparando-se para seguir ao estrangeiro, e que lhe enviara um mensageiro para consultá-la e levá-la ao seu encontro. Apiedado da moça, aduziu por quem nutria sentimentos de afeição, em homenagem à sua tia Ângela, não tergiversara em auxiliá-la devidamente, não possuindo desde esta ocasião qualquer notícia com a qual pudesse ajudar. Arengou mais algumas palavras de consolação e ofereceu-lhe o palácio para o necessário repouso da viagem. O visitante, porém, humilde, agradeceu e comovido, penalizado com a situação da irmã, informou que retornaria incontinente aos seus sítios. Fingindo-se sensibilizado pelo destino da moça, ofereceu-lhe pequena bolsa com moedas de prata, pedindo que fosse encaminhada à sua mãe como homenagem pessoal. Logo se viu livre do intruso e experimentou o profundo alívio. No seu conceito, o dinheiro fora feito para subornar, apagar razões, comprar consciências e silêncios. Facilmente as moedas mudavam qualquer panorama,
segundo pensava, abrindo portas seladas e alagando estradas abruptamente interrompidas. No seu espírito mórbido, somente havia raciocínio para a dissimulação e a iniquidade. Evadindo-se de Florença após o assassínio ominoso, Girolamo buscara Siena para hominizar-se longe das suas suspeitas, como fizera antes, fugindo de Siena para Florença. Acreditando-se perfeito na sementeira dos delitos, supunha-se testemunha, sem testemunhas. O espetáculo da paisagem naquela manhã brilhava na sua mente. Todavia, entre as moitas, jovem pastor, estarrecido acompanhara a cena brutal na qual ele abatera a amante infeliz. Depois de um sono hediondo, em que experimentava as fúrias nas próprias carnes, a desditosa moça, transcorrido longo período de inconsciência, menos para as dores superlativas, despertou agônica, irreconhecível no mundo espiritual. Seu espírito, que chafurdara demoradamente nos ultrajes à matéria e às leis do equilíbrio, após a destruição dos tecidos orgânicos na vala em abandono, revolvida por chacais e aves de rapina, em que experimentava as punhaladas certeiras que lhe foram cravadas e que não cessavam de lhe perfurar o corpo, cujas sensações estavam fortemente impressas no perispírito, acordou em sangue atordoado. Só a muito custo, concatenando as ideias e recordando por fim o que lhe ocorrera. Ignorando as realidades da vida após a morte, surpreendeu-se por se encontrar viva, não obstante tudo quanto sofrera. Desejando, porém, sair dali, sentiu-se amarrada aos despojos e constatou a custo horrorizada a realidade em que se encontrava. Surpreendeu-se com a presença de outros seres que a desvencilharam dos vínculos que a retinham ao local, passando a sofrer-lhe a nefasta perseguição, em cuja aflição era cometida incessantes vezes por delíquios que lhe despertava mais violentada, mais sofrida. O tempo perdera a significação na sua desdita. Conquanto, se viciada pela horda que a arrastava, impiedosa para toda parte, sabia-se vítima do amante por quem experimentava o ardor do ódio, incessantemente queimado e requeimando por dentro. Por mais que desejasse vê-lo, enfrentá-lo, deferir sua vingança, não conseguia libertar-se da chusma de sequazes do mal, iguais a ela, a que aderira por força que lhe era desconhecida. É que faltava um elemento preponderante para reencontrar o nefando companheiro, e esse elo foi ele próprio quem forneceu. Na noite de núpcias, enquanto se entregava às muitas libações, pareceu recordar as cenas acontecidas no lustro passado, naquele palácio, e automaticamente, febricitado de desejos, recordou a comparsa, lamentando ter sido obrigado a silenciá-la. Foi então acometido de estranha saudade. O pensamento em desalinho, vibração que se espraía e sintonizava onde e quando encontrava, equivalente de onda, foi localizar a assunta atada à turba de vândalos espirituais. Chamada mentalmente, sentiu-se ligar ao lúbrico dissipador e, como ele prosseguisse recordando os múltiplos lances da vida que levavam em comum, conquanto as ocultas, arrancou-a da província de sombras em que ela se encontrava, trazendo-a para o seu lado. Como o pensamento prosseguisse em desvairada imaginação, a infeliz que percebia o apelo telepaticamente, descobriu-se ao lado do criminoso, violentamente convidada e aceita na primeira comunhão mental depois da tragédia. Ressumando todo o ódio de que era capaz, seu espírito selvagem,
perfeitamente par de Jerônimo, agrediu-o violentamente, descarregando nele o vírus mefítico de sua vingança. O moço, em semi-letargia, inesperadamente a viu e se estarreceu ante a cena de amante sangrando, deformada, vestes rasgadas, cabelos desalinhados e colados à face suja de sangue e lama. Despertando violentamente, fugiu às pressas do local em que estava, para participar de novos brindes que o inutilizariam, roubando-lhe a lucidez e deixando-o totalmente embriagado na noite da boda, começando inconscientemente, desde logo, a afligir a esposa que o acompanhou ao leito em lastimável estado de apreensão e desencanto. Hospedada pela mente de Jerônimo, a vítima reencontrou o solar da sua loucura e passou a rever os sítios onde fora feliz e nos quais se desgraçara. Recordando a vida amargurada e vã, lembrou-se do duque, da senhora Ângela, de Lúcia e das crianças que ela ajudara a matar. Acometida de remorso de fogo, pôs-se a ulular, arrependida, chorando lágrimas de fogo que lhe pareciam ferir a face e a alma, quando, ó, desdita maior, apareceu-lhe o duque, igualmente deformado, sombrio e acusador. Por que, desgraçada? Exprobou-lhe o antigo amo. Te fizeste sicária dos meus amados? Retribuíste a afeição com veneno e foste vítima de ti mesma. Acreditavas que o monstro não te consumiria na própria voragem e que lhe se fará consumir logo mais? Esqueceste de que tudo quanto recebeste para somente cuidar das tuas ambições? Onde está o teu esposo, Condessa Cherubim? A frase final, pronunciada com sarcasmo e ira, penetrou a jovem desventurada de maneira fulminante. O espírito da infortunada mulher estrudulou, gargalhada em frene, saindo a correr seguida pelo duque que lhe gritava: Louca, mesmo louca não me escaparás. Terminadas as festas do palácio de Bite, lentamente foi retomada a normalidade, conquanto agora o luxo substituísse a parcimônia de hábitos dos antigos senhores. Enquanto as emoções eram novas, o matrimônio, Jerônimo, desdobrava-se em cortesias e zelos com a sua esposa. Saía à caça, passeava no bosque, demorava-se em Siena, sempre acompanhado da bela e invejada consorte. Os amigos estranhavam-lhe o comportamento, considerando o dito popular na Toscana, originado de Veneza, que muito bem caracterizava a dignidade da época. Religioso na aparência, participava das solenidades na catedral e na Basília de Provenzano e ostentava as insígnias do cavaleiro nos ofícios públicos, exibindo as honras da terra, enquanto penetrava cada vez mais fundo nos abismos da própria insânia.